Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Advocast, o podcast com a B e tudo. Meu nome é Nicolau Frederis, estou aqui junto da minha colega e amiga Jéssica Berens para dar o pontapé inicial nesse projeto, que é um projeto, né, Jéssica, que a gente está há muito tempo querendo lançar, que é fazer um podcast que fale diretamente com o jovem advogado, né, o pessoal que está recém-formado, o pessoal que está iniciando na carreira, por que não estudantes de direito também, né? O pessoal que quer entender melhor como funciona a advocacia no dia a dia, na prática. Então a gente está muito feliz aqui de ter vocês com a gente espera que vocês aí nos acompanhem ao longo dos episódios. A gente tem muito conteúdo legal para trazer para vocês, mas um conteúdo sempre num formato de bate-papo, né? Um bate-papo descontraído, em que a gente vai dividir as nossas experiências, algumas boas, algumas ruins, mas a gente espera que vocês estejam com a gente nesse processo todo. Vou me apresentar rapidinho, tá? Depois vou passar a bola para a Jéssica se apresentar também, e aí a gente já entra no nosso bate-papo de cabeça mesmo. Como eu disse, meu nome é Nicolau Frederis, sou formado pela PUC do Rio Grande do Sul há 10 anos. Hoje em dia atuo na área de direito do consumidor, mais especificamente ações indenizatórias, né? Especialmente dano moral. Já atuei há algum tempo na área criminal, mas que é uma área completamente diferente, né? São dois mundos bem diferentes. Mas hoje em dia estou nessa área mais voltada ao direito civil. Tá? Vou passar então aqui a bola para a Jéssica. Jéssica, te apresenta, por favor. Onde tu estudou, como é que teve essa ideia do podcast. Fala um pouquinho mais para a gente. Oi, povo. Tudo bom com vocês? Prazer, meu nome é Jéssica Berens. Eu sou advogada, né? Formada pela PUC também, junto com meu colega e amigo e parceiro Nicolau, pela PUC-RS. Hoje, atualmente, atuo com especialidade com direito do trabalho, direito de família. A gente teve essa ideia de montar o podcast, principalmente por tudo que a gente passou, né? Que o nosso início, tanto meu quanto dele, acredito que o início de qualquer advogado que escolha iniciar pela carreira autônoma não é fácil, então a gente está aqui para, de uma forma descontraída, contar para vocês os nossos percalços, né, e facilitar para vocês e que seja de forma divertida, assim, não ficar um negócio teórico. Vai vir convidados também que vão contar a história deles, o começo deles, e passo agora a gente vai conversar e vai contar como é que foi. Por falar em começo, né? O próprio título do episódio Eu virei advogado. E agora? E agora? Né? Porque essa é a maior dúvida que o pessoal que se forma ou ainda está estudando tem. Tá, vou virar advogado e agora? O que eu faço da minha vida? Né? Eu diria assim, que o advogado ele tem 3 opções. Ele pode ser autônomo, como nós somos hoje em dia. Ele pode ser empregado em algum escritório. Ou ele pode seguir também a carreira do concurso. Né? E aí eu acho que as nossas experiências se misturam bem. Elas se complementam, né? Porque nós hoje em dia somos autônomos, mas eu já tive a experiência de ser empregado em algum outro escritório e tu teve a experiência do concurso. Né? Então eu acho que pode complementar. Foi bem quando eu te conheci, né? Exatamente. Você era e trabalhava até em outra área, né? Exatamente, trabalhava na área criminal. Totalmente então assim, diferente. eu costumo dizer assim, ó, não existe uma opção melhor que a outra. Não existe certo ou errado aqui. Não existe, o autônomo é o certo, o errado é empregado. Não, nada a ver. Tá? Por quê? Porque depende muito do estilo de vida que o advogado quer ter. Tá? Porque cada escolha que tu fizer, sendo autônomo, sendo empregado, fazendo concurso, tu vai ter um estilo de vida diferente. E aí é muito pessoal, né? Tem gente que pode preferir um estilo de vida diferente, outra pode preferir o outro. Então, assim, não tem resposta certa quanto a isso. Tá? Falando do nosso lado agora, hoje em dia, do autônomo, tá? O que eu acho principal? Um ponto interessante é a liberdade de horário que a gente tem. Né? Eu acho que é importante falar disso. Mas aqui, ó, vou falar desde já. Liberdade de horário não significa trabalhar menos, tá? Nossa, não significa menos. Pelo contrário, às vezes, né? Trabalha muito mais. Eu acho que quando tu tem um expediente, quando tu é empregado, tu tem ali aquelas 8 horas de trabalho. Quando tu é autônomo, tu vive pro teu escritório 24 horas por dia, incluindo o fim de semana. Incluindo o final de semana. É que nem eu já te falei, né? Ano passado, que eu tô com o escritório há 2 anos. Eu morei ano passado... Fiquei 1 ano no Espírito Santo, com um escritório no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo. E aí eu morava na praia e tal, e às vezes eu pegava uma segunda, daí eu tava lá curtindo a praia, enxurrada de crítica, assim, vida boa, não faz nada. Mas tipo, eu tava domingo, até as 3 da manhã trabalhando, então... Só Globo não mostra. São escolhas. E aí,
pegando esse gancho já, eu vou fazer meu merchan do meu livro, né? À vontade. Que, além de advogado, eu também escrevi meu primeiro livro, né? Lançado ano passado, que é A Culpa é Totalmente Sua. E sobre qual área eu escolho, porque eu vejo que tem muito... Quando a gente tá na faculdade, muito, eu vou fazer concurso. Tu pergunta pra todo mundo vai fazer concurso, porque dá uma estabilidade, porque não sei o quê. Mas tu tem que entender, antes, né, de qualquer coisa, qual o teu tipo de pessoa, porque tu tem que ser feliz na profissão que tu for escolher. Se tu for autônomo, se tu escolher concurso, ou trabalhar, né, como associado pra alguém, que mais pra frente a gente vai dar nossa opinião sobre isso. Tu tem que saber o tipo de pessoa que tu é, porque pra ter uma autonomia, tu tem que ter uma maturidade. E às vezes, logo quando a gente se forma, a gente não tem essa maturidade. Eu não tinha. Eu levei muito na cabeça e continuo levando. E acho que a gente tá aqui exatamente pra isso, pra ajudar as pessoas a não levarem tanto na cabeça, né? A chegarem mais rápido, aonde a gente demorou mais tempo, e talvez se tivesse mentores, certo, chegaria mais rápido. Enfim. Essa é a ideia. Eu também não tive um grande mentor assim na minha carreira até o momento. Muitas das coisas eu tive que aprender na marra, errando e acertando. Muito. E isso é importante a gente falar desde já que isso é a advocacia, né? Porque, gente, faculdade é uma coisa, vida real é outra. Eu sempre falo que faculdade de direito ensina direito. Elas não nos ensinam a advogar. E às vezes nem ensina direito, né? Às vezes nem ensina direito, gente. Assim, a faculdade é muito teórica. Mas Nicolau, a gente tem algumas cadeiras de prática na faculdade. Beleza, até tem. Mas, cara, isso é 1% do universo de coisas que tu vai... Como é que eram as tuas cadeiras de prática, tu lembra? Tive cadeira de prática ali, de direito penal, de tributário. Tu disse que não tinha nem consumidor quando tu fez, não, né? Não quando eu fiz, cadeira, a minha área consumidor hoje em dia, na PUC, na época que eu me formei, era uma cadeira, inclusive, eletiva. Uma cadeira obrigatória. O consumidor era pra mim obrigatório, mas, tipo, as minhas aulas de prática eram bizarras, assim, Eu lembro que eu acho que eu tive um professor que foi meu primeiro professor de prática civil, assim, ele entrou e daí ele começou a falar como se fazia uma petição, assim, daí ele começou... Excelentíssimo senhor doutor. É isso aí. E aí eu achei, nossa, que cara incrível, que foda. Porque eu não sabia fazer aquilo. E eu já tava... As cadeiras de prática são lá no final, né? Nossa, que foda. Eu pensei assim, que... Mas é porque o cara já tava fazendo aquilo há 20 anos da vida. Hoje a gente sabe de cor, assim, montar uma inicial, as partes. E quando a gente tá na faculdade parece tão... Até quando a gente vai fazer a OAB, né? Nossa, como é que eu vou montar a peça? Aí fica lá, faz os fatos, faz o direito, faz os pedidos, como é que... E depois isso fica muito... É a coisa mais fácil que tem também. Mas enfim. Vira automático, né? Mas assim, automático, como eu disse, a faculdade ela ensina direito, tá? A gente vai aprender a advogar na marra, no dia a dia, errando e acertando. Então, assim, não é normal o advogado se formar ali meio perdido, né? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, como a gente estava falando, questão de ser autônomo. Tem a liberdade de horário? Tem. Mas quando a gente fala liberdade de horário, é simplesmente tu não ter aquele expediente fixo, rígido. Preciso entrar no escritório 8 da manhã e vou sair às 17. Mas não quer dizer que tu vai trabalhar menos, como a gente falou. Tem um lance legal também, que é, tu vivenciou isso bem lá quando tu foi pro Espírito Santo, que é a liberdade geográfica. Muito, também. Isso é a gente, muito tu sendo autônomo, tu estando basicamente ali com o teu computador, para qualquer lugar que tu for, tu pode levar o teu escritório. Às vezes eu viajo a trabalho, ou mesmo viajo a lazer, eu levando o meu notebook ali, eu tô basicamente com tudo que eu preciso, né, para tocar o meu escritório, até mesmo fazer uma audiência se precisar. Então tem essa vantagem também da liberdade geográfica. E hoje, assim, depois que veio a pandemia e que foi instalado mesmo esse sistema de videoconferência nas audiências, no fórum, e a maioria, né, no Brasil inteiro, a gente é tudo processo eletrônico, a gente consegue trabalhar até fora do país, assim. Então, aquela crença que a advocacia tinha que ser estagnada, parada, não existe mais. Tipo, tu pode atender, tanto que... Eu sou um exemplo, eu tenho processos no Rio de Janeiro, tenho em São Paulo, tenho um na Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. E o meu escritório... E moro agora no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, vai que eu queira morar em outro espaço, eu posso ir. E isso é uma das vantagens de ser autônomo. Sim. O que um concurso, ou se tu tiver, né, que trabalhar associado com alguém, talvez não
talvez não, com certeza não vai te dar essa liberdade de tempo. Essa questão aí da videoconferência, que foi uma coisa que ficou muito forte por causa da pandemia, né? Que é uma coisa que eu acho, né? Sempre falo que deveria ter vindo para ficar. Mas isso eu permite, acho que sim, eu acho que sim. Isso permite muito para o advogado, especialmente esse advogado jovem que a gente está conversando aqui, né? O advogado que está iniciando, porque com a videoconferência, como tu disse, ele pode atender em qualquer lugar do país. Exatamente. Isso permite ampliar o tamanho do escritório dele, chegar a comarcas, a cidades, a estados que antes ele não conseguiria porque ele teria que gastar uma grana para viajar até o destino, passagem aérea, tudo muito caro. Então, hoje em dia, essa videoconferência facilita muito e é um fator importante aí para quem está querendo começar como autônomo. Essa regulamentação, né, que trouxe, o CNJ trouxe agora no final de 2021 ali, que tu peticiona pedindo, normalmente os tribunais estão aceitando. Eu sei porque eu tive algumas audiências esse ano no Espírito Santo e nas comarcas ali, Vitória, Vila Velha, que são capital, aí eu peticionei, né, dizendo que eu não conseguiria estar no local, eu consegui fazer por videoconferência. Mas ainda tem locais no Brasil mais simples que não, daí eu não tenho isso ainda, daí tem que ir só presencial, mas isso vai mudar com certeza, mas daqui pra frente. Com certeza, isso foi muito bom pra advocacia, pra quem tá começando. Só que assim, eu quero aqui que a gente não fique romantizando muito a questão do autônomo, tá? Não. Porque, cara, um lado bom do autônomo, beleza, eu não tenho limitação de ganho. Né? Quando tu tá empregado, tu tem ali o teu salário fixo no mês. E quando tu não tem limitação de ganho, isso significa que tu pode ganhar R$0 no mês. Pode entrar 1 milhão, como pode entrar absolutamente nada. Por muito tempo. Nada. Então, assim, todos os problemas que um empresário tem, o advogado empreendedor também vai ter. Né? Tu tem mais estresse, tu tem preocupações que antes normalmente tu não teria se tu fosse empregado no escritório, tu tem a preocupação com a gestão do escritório. Então são muitos outros detalhes, então nem tudo são flores. Né? Vou dar um exemplo, eu como não tenho essa certeza sobre a minha renda no final do mês, eu até brinco, eu não costumo mais fazer compra parcelada. Se eu tenho dinheiro para comprar aquele coisa que eu quero comprar, eu compro à vista. Porque eu não sei exatamente quanto vai ser a minha renda daqui 3, 4, 5, 6 meses. Então, é difícil se planejar. Então, a gente tem que ter noção e não romantizar 100% essa questão do autônomo, apesar de eu gostar muito e não me ver voltando a ser advogado empregado. Mas a gente tem que ser honesto aqui e dizer que, né, nem tudo na vida é simples e que tem os seus poréns também, né? Então, queria ver o que tu acha disso. Não, com certeza, assim, eu já tive altos e baixos nesses, porque eu tô com o meu escritório que sozinha há 2 anos, né? Tive altos e baixos, então, ano passado quase decretei falência em outro estado, botei a cara pra bater e a gente até brincou esses dias, né, que a gente vive no início, assim, passa 6 meses, a gente pensa... Se passou 6 meses, tu pensou, nenhuma vez vou decretar falência, tu tá no sucesso, assim. Não pensou em desistir em algum momento, é porque... se tu não pensou... Tá advogando errado. E aí que o meu conselho, assim, como já tô um tempo nessa área, e eu acho que o Nicolau vai concordar comigo, se é o que tu quer, né? Se tu sabe, não, eu sou uma pessoa que eu quero advogar com o meu escritório, é meu sonho ter o meu escritório e tudo mais, porque era o meu, né? Quando a gente começar a contar a nossa história ali, eu vou resumir, mas desde criança eu sempre me imaginei trabalhando no escritório e tudo mais, sempre quis ser advogada. E tu tem que se preparar mentalmente pra entender que tu não vai ser só advogado. Tu é um empresário, entendeu? Tu tem que entender de marketing, de tráfego, de gestão, de rede social. Isso, tu tem que entender o mundo hoje. O mundo hoje é a internet, cara. Se tu não tá na internet, tu não existe. Teu escritório não existe. Se tu não tá lá no Google, tu não existe. Porque que nem a gente tava falando. Hoje em dia, por exemplo, quem é previdenciarista não vai lá pegar um ônibus e ir pro centro da cidade escolher vou entrar nesse escritório aqui. Vamos imaginar. Não é assim. O primeiro contato que vai ter é o WhatsApp, ou o site, ou enfim. Tu tem que entender isso. E tu tem que saber se tu tem essa maturidade. Porque, por exemplo, se tu começa e ganha uma causa lá, ganha bem, assim. Cara, se tu não tiver saber a gestão que aquilo no outro mês não vai ter e não saber fazer a contabilidade mesmo, vai desandar.
Não vai dar certo, tu vai se frustrar, porque vai ter mês que não vai entrar, isso é normal. Até tu criar uma renda contínua, assim, isso demora. Não é da noite pro dia. E tá tudo bem, isso que é o legal, sabe? Tá tudo bem com você não tá ganhando milhões. Tá tudo bem, tu não tá indo mal. Se tu sabe que tu tá fazendo o teu melhor, e tu sabe o teu melhor, a gente sabe. Tá tudo bem, tu vai chegar lá. Tu vai chegar e pode chegar num tempo muito rápido, assim. E, novamente, eu aconselho, assim, se tu quer sair da faculdade, passei na OAB, tá, agora eu quero montar meu escritório, que daí agora a gente já pode entrar, né, do escritório físico ou não, tenha um mentor porque tu vai alcançar na metade do tempo muita coisa que tu demoraria às vezes anos pra alcançar. E essa questão aí, tu falou que hoje em dia o advogado ele tem que ter outras habilidades que não só saber de direito. Exatamente. Ele tem que ser um bom gestor de escritório, tem que ter habilidades ali de administrador de empresas. Ele tem que manjar muito de marketing digital. Muito. E olha, até onde eu sei, hoje em dia, MBA, né, hoje em dia não tem, até hoje em dia não tem nenhuma cadeira, acho que nem eletiva na faculdade, que te ensine basicamente como tu fazer um bom marketing. Aliás, se alguma faculdade, né, tiver nos assistindo, seria muito bacana colocar, quer dizer, talvez tenha, a gente nem saiba, né, talvez a gente esteja até falando besteira e nem sabe, talvez. Novas grades, né, das faculdades hoje existem e a gente nem saiba. Não, mas sem brincadeira, é fundamental. O advogado, tu falou antes isso, né? O advogado que tá começando no autônomo, e até o próprio empregado, mas especialmente o autônomo, ele tem que estar na rede social. Tem que. A rede social é a nova identidade. A gente vai fazer né? um episódio específico sobre prospecção, a gente vai falar com mais calma disso. Mas o advogado, ele tem que estar no Instagram, por exemplo. Tem que estar no Facebook, né? Tem que estar no Google Ads. Então, assim, esse tipo de coisa a gente não aprende na faculdade, a gente aprende na marra. Nem sabe. Não, eu demorei muito tempo. Assim, internet sempre foi uma coisa muito... Eu sempre fui de livro, de ler, de papel, então eu era bem atrasada nisso. E eu tive que buscar sozinha. Por isso que eu digo assim, ter alguém que te... Ou tu sai da faculdade sendo filhinho de papai e tendo alguém que vai lá pra pagar um social media pra ti, pra pagar um gestor de tráfego, e tu só vai fazer as petiçãozinhas e atender. E outra coisa, tu também tem que saber como atender, como chegar no cliente, como falar pro cliente. Então, é todo um processo que ter alguém para te ajudar, eu acho de suma importância, assim, se eu pudesse voltar no tempo. Até hoje, né, eu já tive alguns mentores até aqui, mas logo quando eu comecei eu não tive nenhum, botei a cara a tapa, fiz muita coisa errada, e a gente vai falar sobre todos esses meus erros, e ainda faço no passar, né. E acho que é muito legal isso, né, a gente trazer as nossas experiências, porque isso, de certa forma, as pessoas se identificam, né, e acho que é muito interessante. Acho que a gente falando assim de início da advocacia, tá? Para mim a principal dúvida que surge, pelo menos uma das principais, que eu acho que é interessante a gente abordar aqui, é a questão assim, cara, será que para começar eu preciso ter um escritório físico, uma sala, ou eu posso fazer home office? Né? E para mim, cara, eu não sei o que tu acha disso. Na verdade, eu acho que eu tenho uma ideia. Mas eu já afirmo desde já que o advogado iniciante não precisa de uma sala física. Tá? Eu concordo plenamente, assim. Por vários motivos, mas pode falar aí. Que nem eu disse assim, ó, pra te sair, sei lá, não significa que alguém vai te bancar, mas juntei dinheiro a faculdade inteira pra quando eu me formar abrir meu escritório. Ou peguei um empréstimo bancário, ou não me importa da onde tu vai ter uns 20 mil ali pra montar um escritório bacana, um escritório numa localização que chame atenção, tudo mais. Beleza, velho, tu tá perdendo dinheiro. Tu vai ir atender alguém lá, assim, ó, no teu início, se tu for atender presencial, mais de 10 pessoas, é muito. E aí eu sempre digo isso, quem faz isso, tem um escritório, tudo mais montado, cara, pega e bota pra cowork e aluga, porque tu tá... É um investimento, então tu tá ganhando, porque tu não vai estar lá todo dia, só se tu vou acordar, ir e trabalhar, só trabalho na sala lá do escritório, o que tu não precisa fazer, porque tu pode trabalhar de qualquer lugar apenas com computador. Então,
Enfim, pra mim é jogar dinheiro Eu acho fora, assim, né? acho que o principal ponto dessa questão é o custo, tá? Por quê? O advogado que está começando, o advogado ali nos primeiros 6 meses, 1 ano, às vezes até 2 anos de advocacia, ele ainda está aprendendo a prospectar, ele ainda está criando o nome dele na praça. Então é super natural que não venham tantos clientes assim, né? Então isso serve para não só para advogado, mas para qualquer empreendedor. Tu tem que enxugar os teus custos o máximo que tu conseguir no início. E manter uma sala física, um escritório físico é caro. É muito, Tu tem muito custo, tu tem o aluguel, tu tem limpeza, luz, internet, telefone, é muita coisa, além é muito dos pesado. Imóveis, né? E tem a questão do marketing também, que a gente acabou de falar, que tu gasta um pouco. Então, assim, tem que enxugar os custos o máximo possível. E, cara, eu sempre falo, o advogado, felizmente, a gente não precisa de uma grande estrutura para trabalhar. Né? Basicamente, o advogado precisa de uma mesa, o seu computador, o seu celular, a internet, lógico, e talvez uma impressora ali que ele vai usar de vez em quando, porque hoje em dia os processos são quase todos eletrônicos. Então, a gente não precisa de uma grande estrutura. E tu consegue perfeitamente reproduzir essa estrutura na tua própria casa. Exatamente. Não tem problema. Aí muita gente fala, mas Nicolau, e se o cliente quisesse reunir pessoalmente, ao vivo? Cara, primeiro, dependendo da área que tu atuar, e eu falo baseado na minha área, que é o direito do consumidor, né? Cara, 95% dos meus clientes, eu só falo com eles online. Eu brinco até, se eu encontrar eles no elevador, eu não sei quem são. Mas aconteceu, não te cortando, mas já meio cortando, aconteceu isso comigo esses dias. Eu tenho um cliente de família, que dele eu veio mais 5 processos, aí o filho dele entrou comigo também. Isso é uma coisa de perpetuar o cliente, que eu acho importante a gente em algum momento falar, mas não hoje. E aí eu tive uma audiência, que agora a gente está voltando presenciais, e aí foi a primeira vez que eu vi, eu já estava no 5º processo com o cliente. Primeira vez que eu vi, e o pai dele foi só pra me conhecer, porque a gente já tinha feito processo, a gente tinha terminado o processo, nunca tinha nem visto na vida. Tudo. Acho que nesse caso, eu acho que só com o filho dele, nem por videoconferência eu tinha visto. Videochamada, né? Não é videoconferência, videochamada, cara, FaceTime. Como eu disse, são pouquíssimos clientes que eu encontro pessoalmente. Mas, evidentemente, pode acontecer de um cliente falar, vamos conversar ao vivo, quero te conhecer melhor, não tem problema nenhum. E a coisa mais comum, pessoal, hoje em dia, é o advogado se reunir num espaço público com o cliente. Tu tem algumas opções, tu tem essas salas de coworking aí que tem em qualquer lugar. A sala de coworking é a melhor coisa que tem, ou que nem tava falando. Tu tem a própria, OAB, né? A própria sala da OAB, né? Algumas comarcas da OAB tem uma sala ali que disponibiliza para os advogados, né? E, cara, cafeteria. Qual o problema de se reunir numa cafeteria? Eu tenho... Um local público. Claro, se não for um assunto, se o tema da reunião não for um assunto constrangedor, que de repente o cliente não quer abrir ali em público, beleza. Agora, se não for, cara, perfeitamente uma cafeteria. Eu falo aqui que é importante a gente ter home office. Eu tenho uma sala física em Canoas, que por sinal eu não entro lá há meses, porque eu só trabalho home office. Inclusive, deixo aqui, né? Está à venda. Se quiserem uma sala ali no centro de Canoas, me procurem. A gente esqueceu de mandar botar aqui para aparecer as fotos. Fazer meu merchan aqui já. Erramos. Mas, cara, eu não entro nessa sala há meses, tá? E eu tenho certeza, eu moro em Canoas, essa sala é em Canoas. Se eu pego um cliente que é de Porto Alegre, eu tenho certeza absoluta que o cliente prefere que eu marque numa cafeteria, num coworking, numa sala da OAB, que seja próxima da casa dele, próxima do escritório dele, do que ele ter que se deslocar até o meu escritório numa outra cidade. Então... E aí é que a gente abre outro leque do quão insignificante fica o escritório e como ele pode até tirar cliente de ti. Ó, eu vou dar um exemplo que chegou hoje. Chegou uma mulher e daí uma potencial cliente, ela me mandou, tô precisando disso, mas eu moro em Manaus. Tu tem como me atender? Claro, eu atendo o Brasil inteiro. Isso eu tô falando pra você, advogado iniciante, tá? Quando tu iniciar, se tu ficar com esse medo, né? Eu falo que o cliente chega em mim, o que eu falo? Tu fala pra ele assim, olha só, a gente tem 2 meios de atendimento. O que eu faço no meu escritório. A gente pode conversar por videochamada, FaceTime, né? Tem o Zoom, tem o Google Meet, tem vários aplicativos aí que te possibilitam isso, ou presencial. Cada uma tem um custo, tu escolhe, né? Só que presencial fica nesse espaço. Aí depende do espaço, né? Se for em outro estado, realmente não tem como.
Mas se for presencial e a pessoa... eu moro em São Leopoldo, o Nicolau mora em Canoas, né? Aí um cliente nosso, potencial cliente, mora em Três Coroas, suponhamos. Tu acha que se a gente disser, não, o escritório fica em Canoas, tu acha que alguém de Três Coroas vai vir lá de Três Coroas até Canoas? Não, eles vão dizer assim, não, vou procurar um advogado assim. Então, o que tu se tu pegar e fixar tanto no teu físico, tu tá perdendo o cliente. Porque é mais fácil, não, aí eu te atendo em Canoas ou numa cidade mais próxima, se valer a pena pra ti, né? Tu já bota ali o valor da consulta junto, do valor da ida, da volta, e aí tem os cowork. Então, realmente, hoje em dia, tu ter um escritório físico, que nem eu tava falando, hoje, pra montar um escritório físico, vale a pena não com essa mentalidade do advogado antigo, assim, que é o advogado, uma secretária e ficar esperando o cliente entrar. Montar uma equipe para gerenciar e captação de cliente. Atendimento de cliente é outra coisa, não tem nada a ver com o teu escritório. O atendimento pode ser em qualquer local, até no teu quarto, às vezes. É que, cara, às vezes o advogado ele tem essa ideia de, mas Nicolau, se eu me reunir pessoalmente com o cliente num espaço público, numa cafeteria, isso vai prejudicar, talvez, a minha contratação por parte dele. Cara, não isso passar autoridade, não, né? Não tem nada a ver, cara. A tua missão na reunião é tu transmitir autoridade, credibilidade, tu mostrar pro cliente que tu realmente tem uma solução para aquele problema que ele tem. Cara, se tu mostrar autoridade, se tu mostrar que tem uma solução pro problema dele, sinceramente não vai ser o fato de tu estar te reunindo na tua sala super chiquérrima, né, tudo bonitinho, ou se reunir numa cafeteria, né? O cliente quer ver o problema dele resolvido, é uma questão muito prática. E outra, o cliente, quando ele te chama para fazer uma reunião presencial, ele já está inclinado a te contratar. Com certeza, com certeza. Ele já está com aquela expectativa, é só tu não fazer cagada, como a gente fala, né? É só tu demonstrar o teu conhecimento e mostrar que tu tem uma solução para ele. Então, quanto a isso, eu acho super tranquilo, eu recomendo muito que o advogado não comece com escritório físico, né? Isso eu acho que eu vejo muitos colegas aí na internet que estão super bem atendendo somente online e eventualmente presencialmente nessas condições aí que a gente está falando. Então eu acho que isso veio muito forte pela pandemia. Também, né? E acho que isso veio para ficar e eu acho que isso deve se manter e eu super recomendo aí para os colegas. E só um comentário, né, sobre essa... que a pessoa, cliente, veria. A minha manicure, ela até conversou comigo que eu tinha uma sala ali em São Leopoldo também, que estou deixando ela, porque, como eu já falei, não vale a pena. Mas ela falou pra mim, Jéssica, porque há anos atrás, quando eu saí da empresa, o advogado, ele me atendeu na cafeteria ali, foi super tranquilo, advogado trabalhista, né? E eu perguntei pra ela, e tu não achou que foi ruim? Ela, não, eu adorei, a gente tomou um café, foi um papo descontraído. Até o cliente prefere isso, entendeu? E quando eu fiz a minha pós em Direito do Trabalho, eu tive um professor que ele falava muito isso, assim, sobre se tu quer ter um escritório físico na área trabalhista, depende que tipo de público tu vai atender, se tu vai ser pelo empregador ou pelo empregado. Porque daí ele falava assim, porque se tu for pelo empregado, tu não pode ter, se tu quiser, ele falava, né, um escritório físico, tu não pode ter um escritório físico chiquérrimo com não sei o quê, porque o empregado, ele é humilde, ele vai pensar, meu Deus, eu não vou nem entrar aí, porque eu não vou ter dinheiro pra pagar, entendeu? Então, são públicos, enfim, eu acho que o escritório físico, hoje em dia, se tu quer ter um escritório físico, tu tem que entender que o escritório físico mudou, né? O escritório físico ali é para te ter o teu gestor de tráfego, o teu social media, ter a tua equipe, ter o teu estagiário ali que vai te ajudar, a tua secretária para horários e tudo mais, até alguém que faça até as audiências para ti, se tu quiser só peticionar ou se tu não quiser peticionar, enfim, um advogado. Essa é a equipe, mas não para atendimento de cliente. Não, nada, atendimento de cliente e escritório físico, hoje em dia não tem mais cabimento. A gente não tá dizendo aqui que é ruim ter um escritório físico. Não é ruim, a gente não tá demonizando aqui. A gente só tá dizendo que não é obrigatório. Não é obrigatório, uma pré-condição, né? E se tu for ter, né, tu saindo da faculdade hoje, por exemplo, se forma agora, final de 2022, entender que mudou. O teu escritório de advocacia mudou.
Se tu acha, não, vou montar um escritório de advocacia, só preciso de mim e uma secretária, e isso vai te limitar. Isso pode te limitar nos teus ganhos e no teu captação de clientes, assim, na amplitude de clientes que tu pode ter. Então, sim, acho que nada impede o advogado, depois que ele virar essa chave do iniciante, ele tiver já um outro status na advocacia, tiver um fluxo de caixa melhor, eu quero atender, de repente, quero começar a atender empresas, grandes empresas, aí beleza. Pode, de repente, fazer a diferença na hora da contratação, tu receber o cliente num escritório bonito, num prédio legal, numa zona boa. A gente não pode negar que isso talvez tenha uma influência. Sim. Agora, falando pela minha área, direito do consumidor, processos em que as ações normalmente têm um valor baixo, tá? Tranquilamente, tu pode atender em locais públicos, numa coworking, numa Não, com cafeteria. certeza. Então... E até empresas, assim, eu tô falando isso porque eu sou especialista nessas duas áreas, mas eu pego contratos também, né? E aí, recentemente, entrou uma empresa, e aí, empresa pede pra gente atender e tudo mais. Mas não, o cowork é tão bacana, tem coworks tão bonitos que eles nem, a pessoa vai lá, ela nem tá entendendo o que é um cowork, o cliente, normalmente. Eles só vão... Ela se sente ali num ambiente profissional. Exatamente, porque é um ambiente super profissional, então... É isso, mas, né, se for da tua escolha mesmo ter um escritório físico, é o que eu preciso, saiba que tu precisa, não é mais o que era antes, mudou, assim, né? Se tu quiser que ele seja um escritório, é uma empresa, entendeu? E uma empresa não é só tu sentado, nada, porque isso aí realmente não tem sentido nenhum. Essa questão aí, agora fazendo um gancho com a questão de fidelização do cliente, né? Uma coisa que eu sei que tu gosta muito de falar. Cara, faz parte do trabalho do advogado saber vender, né? O advogado... E isso é outra coisa, ele tem que né? saber vender. Que a faculdade devia ensinar, exatamente. Né? Porque... E dentro da venda tá o atendimento. Para te fazer uma venda, para te fidelizar o cliente, tu tem que saber fazer um atendimento de qualidade. E, como eu disse, não é o fato de tu reunir com ele presencialmente num outro local que não seja teu escritório físico que vai influenciar nisso. Tem muito a ver com tu ser simpático, tu ser atencioso, tu ser proativo ali, né? Isso até mesmo pelo WhatsApp ali, se tu conversar com ele. O primeiro contato vai ser no WhatsApp. Então, assim, ó, sabe escrever, tá? Português ali, por favor, porque a gente vê... Se tu entra em grupo de faculdades, vê português bizarro, assim, de muita gente que é muito bom em direito. A gente tem que concordar que português não é uma matéria fácil, mas umas coisinhas básicas ali, mostrar, isso já mostra uma certa autoridade. Porque o teu primeiro contato com o teu cliente vai ser escrito. Hoje em dia vai ser escrito. A não ser que ele te ligue, mas é muito raro. Quantos clientes te ligaram? Assim, muito pouco. Pra mim também é muito pouco que me ligaram. Por mensagem ou por áudio, assim, normalmente ali no WhatsApp. Eu tenho um que são um casal de idosos, eles são mais velhos. Aí por eles serem mais velhos, eles não mexem tanto com a tecnologia aí, eles ligaram. Sim. Mas é raro, gente, é raro atender o telefone. Oi, a história de advocacia ou é cobrança, né? Ou é aquela ligação de São Paulo. São Paulo direto, ou a mãe, quem quer que ligue nunca liga, mas sim, tudo bem. Mas, cara, atendimento é fundamental e eu acho o seguinte, eu sempre gosto, né, de sempre usar uma linguagem o mais acessível possível para o cliente, tá? Porque normalmente, 99% dos casos, o teu cliente vai ser um leigo, tá? Dependendo do tipo de ação, ele vai, além de ser um leigo no direito, é uma pessoa simples, às vezes com um grau de instrução menor, às vezes até analfabeta. Então, tu falar ali em muitos termos jurídicos, tu falar em juridiquês, a pessoa... Claro, talvez isso possa até alguém dizer, mas isso cria uma imagem legal de que eu sou uma autoridade, que eu conheço. Mas, cara, a pessoa não vai entender, isso vai deixar ela mais confusa. Então, minha dica, meu conselho, sempre usem a linguagem mais acessível possível, tá? Para facilitar o entendimento do cliente do que tu quer dizer, de qual a solução para o problema dele, né? Então, eu acho que esse é o melhor caminho. E daí tu falou ali, muitas vezes vai ser uma pessoa leiga, às vezes analfabeta, e aí isso a gente entra em outro patamar, assim, que é definir um nicho de pessoas que a gente quer atingir na nossa área, né?
nicho de pessoas que a gente quer que entrem no nosso escritório. O meu conhecimento, o meu trabalho é pra quem? É dedicado pra quem? Pra que tipo de pessoas? E aí tu define, né, o teu grau. Assim, quando eu contratei a empresa de marketing, que, enfim, foi uma decepção, a primeira coisa que eles falaram pra gente era que eu tinha que tinha um público A, público B, público C. Eu nem sabia disso, isso é muito novo. E é legal eu trazer isso, porque eu acho que quem tá começando e vai começar na advocacia autônoma nem sabe que isso existe. Mas assim, cada A, B, C é um público, tá? Vamos supor que o C é o público de uma renda até 2 salários mínimos. B é uma renda tal. Tu tem que saber o teu trabalho, a tua área, né, pra saber redirecionar para aquele público chegar para ti. Então, aí tu vai ter que saber o grau de como falar, de como com cada um, né? E eu falo isso não na forma do atendimento, mas na forma do teu marketing ali. Porque se tu for pegar um público B, tu já tem que ter um marketing, mostrar um pouquinho mais, não falar o juridiquês, não. O principal é ter um português correto, que seja entendível. Agora, se tu já for pegar um público C, assim, tu tem que realmente, às vezes, falar bem o português mesmo, porque eles não entendem, assim. Tu falar, preciso de cópia do teu imposto de renda. Tu consegue... Não declara imposto de renda, por exemplo. Tá, tu tem que tirar isenção do imposto de renda. Não, entendeu? Eles não... Daí tu tem que explicar ou fazer... Então, depende do público, né, que tu quer atingir. É importante esse entendimento aí do cliente com o advogado, né? Até, às vezes, quando o cliente vai te narrar ali os fatos, né, para te poder colocar, descrever na petição o que aconteceu, é normal que tenha algum ruído ali, né, que tu entenda diferente, o cliente às vezes não sabe explicar. Então, a linguagem é tudo, né? Quanto mais tu conseguir facilitar esse entendimento com o cliente, melhor. E outro detalhe que eu acho interessante a gente falar quando a gente fala em fidelização do cliente, tá? Por que isso, fidelização? Cara, eu, pelo menos pra mim, não sei como é que é pra ti, mas eu fico muito, muito feliz. Uma das coisas que mais me dá prazer é quando um cliente me procura que já foi meu cliente em algum outro processo, que eu ou ganhei ou perdi, mas enfim, na cabeça do cliente eu fiz um bom trabalho, e aí quando ele precisa de novo, ele me procura. Isso é uma das coisas que mais me deixa contente. E uma das coisas que eu mais faço para tentar fidelizar esse cliente é dar um atendimento depois que a gente fecha o contrato. Muito legal. Porque tem muito colega, cara, que fecha o contrato, faz aquela coisa como tu tá querendo conquistar a pessoa pela primeira vez, né? O homem conquistando a mulher, ele faz, a mulherada fala, né? O homem faz de tudo. Nossa, ele faz de tudo pra tentar conquistar a primeira vez, depois ele relaxa. E às vezes isso acontece no direito também. O advogado fisga o cliente, fecha o contrato, mas depois larga o cara. Não dá atenção, não passa satisfação sobre o processo. Eu sou uma cliente que passei por isso, porque quando eu tava na faculdade eu precisei de um advogado, por causa da minha carteira de motorista. O cara até hoje não fala mais comigo. Gente, eu não sei nem o número do meu processo, não sei nem... Isso já faz anos. Imagina, se eu me formei em 2018, em 2022. Eu devo ter entrado lá em 2017. Eu não sei até hoje se eu ganhei a ação, se eu perdi a ação. Provavelmente eu devo ter perdido, porque se tivesse ganhado ele teria vindo falar, né? Eu paguei. Depois que eu paguei a última parcela, sumiu. Não sei. Nem me passou o número do contrato, do processo, nada. O que eu acho muito importante, passar o número de protocolo. A gente também faz toda uma instrução de como o processo funciona. Isso eu comecei a fazer no Espírito Santo, porque no Espírito Santo os clientes são chatos. Assim, o povo lá é um povo bem complicado, né? Aí eu agora acabei de perder todos os meus clientes no Espírito Santo. Não advoga mais nessa cidade. Melhor procurar outros. Não, mas tem uns clientes que são muito chatos. Vão ter clientes chatos, clientes legais, mas... E aí eles ficavam perguntando muito... Isso é uma coisa que eu vou falar no Instagram do escritório, né? Mas também trago aqui, que é já montar assim, mais rapidinho como funciona o processo e o tempo, mais ou menos, para o cliente já ler e já entender. E ter uma cláusula no contrato, isso eu aprendi esse tempo.
que eu coloquei, esses tempos, ano passado, uma cláusula assim, quando o cliente quiser saber do contrato fora do horário de atendimento, vai custar o valor de uma consulta. Porque assim, lá no Espírito Santo, isso tudo eu aprendi no Espírito Santo, tomando na cara. Porque o pessoal, eu lembro que eu tinha uma cliente que me ligava, tipo, 5 vezes no domingo, 5 da manhã, porque ela tinha uma dúvida sobre não sei o quê. Gente, não tem como. Tem que botar um limite, né? Tu tá ali disponível em horário comercial. É o teu trabalho. É interessante, até uma cláusula interessante de botar no contrato mesmo. Mas, cara, é complicado. Eu acho assim, ter cliente exigente é normal. Não, tá? ótimo. E às vezes até é bom pro advogado. Só que, cara, o que eu mais escuto é, às vezes vem uma pessoa falar pra mim, doutor, eu tô com um processo tramitando em tal lugar. Acontece muito comigo e também. O meu advogado, cara, não me responde, não me dá notícia, eu fico toda hora tendo que perguntar pra ele. Então, cara, isso poderia ser evitado. Pode dar uma olhadinha. Isso poderia ser evitado. Eu tenho a política de a cada 15 dias ou um mês eu passar um status atualizado pro cliente. Eu também. Mesmo que não tenha tido movimentação nenhuma. Sabe por quê? A pessoa que é leiga, ela tende a achar que o processo tá parado por causa do advogado. É culpa do meu advogado não tá fazendo um bom trabalho. E a gente sabe que não é. A gente sabe que tem toda a questão burocrática, a gente sabe que os juizados, as varas estão atolados de trabalho, a coisa realmente é lenta. Mesmo que tu faça no JEC, no juizado especial, é lento. Tá? Então, às vezes, o cliente vai achar que a culpa é do advogado e não é. Então, se tu der o número do processo, se tu comunicar ele com frequência de qual o status que está acontecendo naquele processo, isso ajuda, né, para ele saber, o meu advogado está me mantendo atualizado, ele está fazendo bem o trabalho dele. Um profissional diferente. Sim. Esse é o teu diferencial a sensação de que ele está cuidando de mim. Né? De que o dinheiro que eu investi no advogado está tendo um retorno. E é por isso que eu tenho comigo, assim, quando a gente fecha um contrato, entra um novo cliente, eu digo pra ele todos os passos do processo que vão acontecer. Por exemplo, a gente tá pedindo uma tutela de urgência, tá? O juiz vai ter um prazo aqui, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, ele pode pedir documentos pra parte contrária, pode não pedir, pode sair. Eu trabalho muito com alimentos, então alimentos é bem rápido, então máximo 15 dias ele sai, pode demorar. Tudo a gente já tem montado, né? No escritório a gente já manda e eu explico. E daí mais ou menos eles entendem. Tá, doutora, teve agora vai ser audiência de conciliação, né? Isso, vai ser audiência de conciliação, não precisa de testemunha, depois disso é audiência de instrução, aí antes disso eles vão pedir as provas, né? Tudo eu já mando num PDF, que eu não sei se a maioria lê ou não, alguns interessados devem ler ou não. Eu também faço questão de explicar, né? Mas às vezes funciona, às vezes não. Mas assim, com os clientes a gente tá sempre mantendo. Só que uma hora tu vai chegar num nível de clientes tão grande que, claro, tu não vai conseguir dar conta de dar a cara com todos eles. Então, Sim. Tu vai precisar de um... Aquele atendimento individualizado, né, artesanal. Mas eu acho assim... Mas eu acho importantíssimo. Importantíssimo. Eu acho assim, no início, especialmente para quem tá começando. Nossa! Né? Se tu tá começando, teoricamente, tu não vai ter muitos clientes no início. Então, cara, esses clientes que estão confiando no teu trabalho, valoriza. Dá o teu melhor. É que nem aquela frase, né, que diz, né? Se tu tá ganhando pouco, trabalhando muito, provavelmente daqui a pouco tu vai estar ganhando mais do que tu tá, pelo que tu tá trabalhando. Exatamente. Então, assim... Fidelizem o cliente o máximo possível, deem atenção para ele, porque o cliente é o teu principal ativo, né? O escritório não é nada sem os clientes, né? E essa pessoa, se tu fizer um trabalho ruim, se tu não der atenção, se tu fizer um atendimento ruim, essa pessoa ela pode até te contratar naquele momento, mas ela não vai, é uma pessoa que não vai te indicar para outras pessoas quando precisar. É uma pessoa que não vai te procurar de novo se ela precisar. Então, tem muito isso. E a indicação é o melhor marketing, assim. Eu acho que a maioria dos meus clientes que vieram, assim, com mais certeza de fechar contrato comigo são clientes que foram indicados por outras pessoas. Então... Qualquer cliente que tu pegar, o teu primeiro cliente deu o teu melhor. E aí, agora a gente já tá com pouco tempo, vamos só terminar ali o que a gente iniciou, né, sobre o que era melhor, concurso ou advocacia autônoma, ou advogar pra alguém. Resume um pouquinho ali que tu começou trabalhando, tu saiu da faculdade, mas não começou advogando já, né? Pois é, essa minha história aí, não vou dizer, uma história de superação, meu Deus. Porque tem gente que passa por coisas muito piores na vida. Mas acho que a minha história é uma história que algumas pessoas podem se identificar,
né? Porque eu me formei relativamente cedo, com 22 para 23 anos. Muito cedo. Cedo, né? Muito cedo. E eu tava totalmente desiludido com a advocacia. Tava desiludido mesmo, eu não tinha noção de que eu podia, desde o início, fazer uma advocacia autônoma, abrir meu próprio escritório. Para mim isso era uma coisa super distante, né? Que é uma coisa que eu só conseguiria depois de anos e anos de advocacia. Então, eu pensava assim, cara, eu olhava para o mercado de trabalho, eu não estava empregado na época, eu me formei não estando estagiando, então eu não tinha um escritório que pudesse me efetivar. Filhinho de papai, né, Filhinho de gente? papai Aqui total. a gente tá brincando, Não, mas e aí, cara, eu olhava profissional. para os salários que eu via os escritórios pagando, eu falei, cara, ganhando isso aí, eu vou demorar anos pra ter. Tá ridículo, né? tá? E até era um pensamento um pouco mimado da minha parte na época, né? Não, mas hoje mesmo, tá, gente... Mas tá difícil. Estagiário estão ganhando mais Até pelo custo de vida hoje em dia no Brasil. Eu né? gastei um monte, tô até hoje pagando minhas especializações. Então, muito difícil. Então, eu me desiludi, decidi... Peguei a OAB, mas decidi não advogar desde já. E o que acontece Trabalhei muito. em empresa de família, tentei outros caminhos, fui um pouco para a área da administração, cheguei a começar a fazer um MBA e tal, tava bem perdido. Cara, essa empresa, resumindo, não deu certo. Eu tava com 26 para 27 anos, eu tirava um salário mínimo. Tirava um salário mínimo por mês. Né? Então, mínimo. Cara, foi uma fase difícil para mim. Aqui vou abrir, inclusive cheguei a uma fase depressiva, fiquei mal mesmo. Até o determinado momento que eu cheguei, cara, o que eu tenho, tá? Eu tenho a minha OAB. Que eu pagava a anuidade, não, pagava tem caro. Isso ainda. Quase o meu salário não, ia tem todo isso ainda. na OAB. Eu tô com problema na OAB, porque deu um mês lá de 2020 eles não me cobraram, e aí agora estão resolvendo me cobrar, e eu tive que digitalizar um processo físico. Cheguei lá, não, doutora, não dá, porque tu tá devendo pra OAB. Como assim, pois gente? Eu paguei no início do ano um montão que eu tô devendo o quê? Sabe que pagar a anuidade não é fácil. E, cara, o que eu fiz, tá? Recebi o convite de um amigo, porque eu tava afastado do mercado de trabalho há algum tempo. É difícil tu te realocar depois de alguns anos fora. Sim. E recebi essa oportunidade de um amigo, cara, fui trabalhar voluntário. Nossa. Fui trabalhar voluntário para ele, sem ganhar R$1. Eu pagava para trabalhar, por questão de condução, ida e volta. Mas era um escritório criminal. Né? Era um escritório criminal. Cara, eu aprendi muito com esse meu amigo. Até deixo um abraço para ele aqui, o Samir. É um cara que me deu a oportunidade, eu aprendi muito com ele, mas depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu notei que eu tinha que dar um passo adiante. E nunca, mesmo assim, tá, ele te contratou pra ser voluntário. Aliás, gente, se alguém quiser ser meu estagiário voluntário ou advogado, eu tô realmente precisando, viu? Fica assim, dica aí, mandem seus currículos. Mandem pro Jéssica Berens de Advocacia, porque é de voluntário, que nem... Porque é raro encontrar, é bem raro. Raridade. E aí, eu decidi, achei, tá na hora de eu tomar um passo mais radical, né? E aí, decidi abrir o meu escritório. E aí, né, quando tu foi voluntário, em nenhum momento ele pensou, não, vamos fechar uma contratação, o que deu? Cara, naquele momento, o escritório dele era um escritório que estava começando também, então ele não tinha aquela verba toda para contratar funcionário, foi uma parceria boa para os dois. Eu precisava de um lugar para começar, aprender, precisava de experiência. E era um escritório físico, Era um escritório físico, um ótimo escritório. E ele também precisava de ajuda ali no dia a dia, né? Precisava de um parceiro ali, advogado, que pudesse ajudar ele nos processos. Então, casou bem para os dois. Mas, como eu disse, chegou um determinado momento que eu falei, cara, preciso dar um passo adiante. E aí foi que eu tive a ideia do Nicolau, né? Os boletos vencendo. Eu vou debaixo da ponte, porque e aí, falei, cara, tá na hora E aí, criei o Nicolau Frederiks Advocacia e estamos aí há quase 4 anos. 4 anos, né? Parabéns, doutora. E a tua história? Tu também teve uma história em relação ao concurso, né? Eu não sei se vai dar tempo, mas vamos resumir. Como eu falei, eu sempre quis ser advogada, né? Eu sou técnica judiciária, eu me formei em técnica judiciária aqui em Novo Hamburgo, no Santa Catarina. Aí que eu decidi realmente que eu queria direito, que era a minha área, porque eu tinha entrei no Liberato, quem mora aqui vai conhecer, quem não mora... O Liberato é uma escola técnica que tu tem que fazer uma prova pra entrar, e daí, como eu era bem nerd na época, eu queria muito entrar na escola só pra dizer que ia entrar, e daí não tinha, tipo, direito. Tinha química, mecânica, eletrônica, nada a ver comigo. Eu sou mega desastrada, nada a ver comigo. Mas consegui. Diz que ia entrar em química, que ia conseguir passar, que é uma prova difícil, assim, é tipo colégio militar, sabe? Sei. Aí, entrei, gente, foi um desastre, porque assim... Desastre, quebrei, acho que tudo que eu poderia quebrar no laboratório de química, eu consegui quebrar, foi realmente muito
frustrante. Como uma química, uma ótima advogada. É ótimo. E outra coisa, era uma escola assim que não tinha um português ali tão forte. O forte deles era o diferencial, eles estavam preparando as pessoas para serem químicos, assim. Daí eu vi que não era, fiquei 1 ano, vi que não era para mim, aí descobri que tinha o técnico judiciário. Porque quando a gente sai do fundamental, a gente pensa na URGS, né? Ah, vou estudar na melhor escola para tentar passar na URGS. Depois nem quis URGS. E nem estudei pra URGS, nem estudei pro vestibular. Enfim, não façam isso. Mas aí fui fazer técnico, e aí eu sabia que eu queria ser advogada, assim, eu gostava de fazer as petições, não que eu fazia petições, tá, gente? Mas ali no meio, assim, eu me imaginava como advogada, eu não tinha esse viés tanto do concurso. E aí, em 2015 eu tive um relacionamento com um concursado, meu ex-namorado, e a vida dele era muito boa, né, como eu te falei, a vida dele era muito boa como concursado, ele ganhava muito bem, ele não fazia quase nada, só que ele odiava a profissão, ele odiava o que ele fazia, porque era um trabalho muito mecânico, muito... Esse é o problema do concurso, né? É que eu acho que vai ser um assunto que a gente vai ter que falar. Hoje não vai dar tempo, mas, cara, concurso, claro, tem a questão ótima da estabilidade, né? Mas pode acontecer de tu ficar preso, entre aspas, ali a uma atividade diária que tu odeia. Não é claro, existem sonhos, né? Eu quero ser juiz, quero ser delegado, que são profissões, assim, diferentes, né? Não é mais o amplo, assim, que é o técnico ali, o analista, e entre outros cargos, né? A mesma coisa de sempre, entendeu? É um mecânico. Tu vai fazer quase sempre a mesma coisa. Tu vai ganhar bem, vai ter uma estabilidade, mas talvez tu não seja feliz. Mas se tu se identificar, se é isso que te faz feliz, né? E aí eu falo novamente do meu livro, que se puder aparecer o meu livro... Esse é um bate-papo, assim, mais complexo, né? Porque diz muito sobre o tipo de vida a pessoa quer ter. Né? Exatamente. Será que só dinheiro é importante? Será que eu preciso... aparecendo meu livro. Aí, ó. Tá aí o merchan, comprem nas melhores casas do ramo. Acessem o perfil. E, cara, a pessoa pensa, mas será que eu tenho que fazer necessariamente alguma coisa que eu gosto? Será que eu tenho que pensar só no dinheiro? Eu acho que é um equilíbrio, né? Acho que nem muito um lado, nem muito o outro. O ideal é tu conseguir um equilíbrio. Porque, cara, eu acho, pelo menos a minha tese, tu só vai conseguir fazer alguma coisa realmente bem a ponto de tu ganhar muito dinheiro se tu gostar daquilo. Se tu for obcecado. Se tu gostar do dia a dia, porque senão não tem jeito, cara. Não vai dar, Tu não vai chegar lá em cima. Né? Mas enfim, aí tu pode até falar melhor dessa parte. Não, eu falo porque assim, tem muita gente no mundo, galera. Tem muita gente fazendo muita coisa diferente. Então, tipo assim, muita coisa mesmo. Tu pode, se tu não gostar do que tu tá fazendo e não se dedicar, porque tu não vai se dedicar, a não ser que tu seja uma pessoa hiper, mega focada e tudo mais, mas vai chegar um ponto da tua vida que tu vai estar infeliz. Então, tu tem que ver a pessoa que tu é, ver o que tu quer pra tua vida, se imaginar como tu quer que seja a tua vida, né? E até se direito é ou não uma opção, uma escolha, mas... Porque a quantidade de advogados que se formam é absurda. Eu tive uma colega na faculdade que ela só fez direito por causa que os pais dela... que o sonho dela era ser... né? Que agora ela era ser artista, assim, fazer novela e tudo mais. E ela tá fazendo teatro agora. E aí os pais dela exigiram que ela passasse na OAB. Aí ela passou na OAB, ela passou um inferno pra passar na OAB. Ela disse, Jéssica, foi um dos piores anos da minha vida. A faculdade que nada a ver com o que ela queria. Aí tinha que passar na OAB, depois demorou, não sei porque... É foda tu fazer uma coisa assim, imagina tu fazer isso pro resto da vida sendo infeliz. Então, concurso tem muito disso, mas depende do concurso também, e daí a gente já abre outro leque aí, porque se tu for pra um concurso bom, aliás, pra qualquer concurso hoje em dia, tu vai precisar no mínimo de uns 5 a 10 anos de estudo, tá? E aí, se tu trabalhar afinco em 5 a 10 anos de estudo, o teu retorno na advocacia autônoma vai ser muito maior do que qualquer valor que tu vai receber em concurso, até se tu for o foda do foda e... Enfim, Sim. Tu pode fazer muito dinheiro nesse tempo. Então, é uma escolha. São escolhas, né? A gente falou isso, né? Que, cara, não tem uma
uma resposta certa, não tem só um caminho, não tem um caminho que seja melhor ou pior que o outro. Como a gente disse, cada pessoa tem a sua individualidade, coisas que não abrem mão na sua vida. Então, eu acho que vai muito do que tu quer ter pra tua vida, de qual rotina tu quer ter de trabalho, de questão financeira, né? Tem pessoa que pensa, cara, eu não quero ter que trabalhar 24 horas por dia sendo autônomo, trabalhando no fim de semana, não quero pagar o preço para ter um ganho financeiro absurdo. Então, a gente tem que sempre, né, respeitar a individualidade. E aí a gente entra no concurso, assim, só pra fechar, porque se tu for escolher o concurso, tu vai gastar, tu vai precisar de tempo. Tu não vai conseguir passar no... Então, tem a questão da dedicação exclusiva, né? Exatamente. É uma dedicação. Um concurso é, hoje em dia, uma carreira de estudante de concurso. Então, tudo tu tem que ver como é que tá a tua demanda, como é que não tá. Isso com certeza é um assunto que ficou, né, pro próximo podcast. Até pra falar sobre advogado que trabalha, né, para um escritório. Sim. No fim, vamos terminando aqui. Tu tem mais alguma coisa pra falar? Não, acho que daqui a pouco o nosso diretor vai nos cortar o microfone aqui, que a gente tá falando demais. Nossa, passou muito. Mas, cara, primeiro, agradecer muito, primeiro a ti, né, Jéssica? Finalmente Obrigada conseguimos tirar esse projeto do papel. Tá, ok. O diretor tá dizendo que a gente tem mais um tempinho. Mais 5 minutos nós temos. E agradecer, né, a oportunidade e agradecer o pessoal que tá assistindo, que tá aí até o final. Desde já dizer pra vocês, né, nos seguirem nas plataformas. Isso, né, siga... Fala aí o teu. Então, o meu @é Nicolau Frederis, tudo junto, Frederis tudo com E. A Jéssica é o Gé Berens. O Gé Berens, com H ali. O meu escritório é Jéssica Berens Advocacia. E aí, se vocês quiserem ter acesso ao meu livro, o novo no livro é A Culpa é Totalmente Sua, né? E também o Instagram do livro é A Culpa Totalmente Sua. Tu consegue ele... por Kindle, impresso, ou se tu quiser receber diretamente no teu e-mail, ler, o que ficar melhor pra você, se tiver interesse, né, tá passando aí. E siga a gente e nos dê like nesse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa seu comentário, se você tiver alguma crítica construtiva, por favor, né? E se tiver crítica ruim também, a gente tá aqui pra isso, é nosso primeiro podcast aqui, primeira vez gravando, a gente tá também meio nervoso, mas já, como é que as pessoas falam? Sigam a gente, deixa o like. Arrasta pra cima. Não assim, arrasta pra cima. Não, assim, não menos importante, se inscreva no canal. Seguir o perfil do podcast, o Advocast Underline. E também o perfil, e se inscrever ali no perfil do YouTube, que é onde a gente vai ter um contato mais próximo com vocês. E a gente deixa os nossos Instagrams também à disposição. Tá mostrando ali. Tá passando aí, ó. O perfil do Siga no Instagram. Se inscreva no nosso canal e visualizem, gente, pra gente chegar a 1000 inscritos. Eu tenho uma meta aqui, ele acha que eu sou sonhadora demais, sou pisciana, tamo aí pra isso. Mas se inscreva no nosso canal e se tiver algum comentário, alguma dúvida, se alguma coisa que a gente falou ajudou vocês. A gente quer manter esse canal direto com quem nos assiste, né? Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar diretamente para nós, a gente passou aí os nossos canais de atendimento, digamos assim. Tá, pessoal? Foi um prazer enorme e a gente se vê no próximo episódio.